crianças, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma história bíblica que está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22. E a história é: Jesus anda sobre as águas. Vocês conhecem essa história? Se ainda não, eu vou contar ela hoje para vocês. E é uma história muito bonita, uma história de fé. Então fica aí que vai ser muito legal. Jesus viveu há mais de 2000 anos atrás. E ele veio ao mundo como Filho de Deus, o próprio Deus, para nos salvar. E ele fez discípulos, ensinou sobre o amor de Deus, sobre o seu perdão, sobre a salvação nele. Jesus, mais tarde, iria morrer para salvar o meu e o seu pecado, a nossa vida do pecado. Então, Jesus fazia muitos milagres. Ele curava pessoas que estavam doentes, ressuscitava pessoas que tinham morrido. Jesus até alimentou multidões. Com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus fez com que multidões se alimentassem. Ele era muito poderoso. E um dia, Jesus estava ensinando pessoas, fez essa multiplicação dos pães e dos peixes, fez muitas coisas. E depois de ter ensinado tanto, já era tarde da noite. Jesus falou para os seus discípulos, que eram 12, que andavam sempre juntinho dele, para eles irem adiante no mar, atravessar o mar. Esses discípulos, alguns deles eram pescadores. Então, para eles era muito comum pegar barco e atravessar o mar. Jesus disse que ia se despedir das multidões e depois ia atrás deles. Eles ficaram meio confusos, mas mesmo assim eles foram. Pegaram o seu barquinho, entraram no barco e foram atravessar o mar. Começaram a navegar no mar, atravessando o mar, em obediência àquilo que Jesus tinha pedido para eles. Só que, crianças, Jesus se despediu da multidão e foi para o monte orar. Ele subiu no alto de uma montanha e de lá ele conseguia ver o mar e os discípulos navegando. E Jesus passou a noite orando. E os discípulos lá navegando. Quando de repente começou uma forte tempestade. As águas começaram a se agitar. As ondas estavam muito fortes. E o vento soprava. E aqueles discípulos estavam afundando no seu barquinho. E aí eles começavam a gritar: socorro, socorro, socorro. E aquele barco estava afundando. E aí aquelas ondas batiam muito forte. E o vento estava tão forte. E os discípulos começaram a ter medo. Você já passou por alguma situação de medo? Algo que você ficou desesperado, procurando por ajuda? Os discípulos estavam com muito medo. O barco estava molhando e aí aquelas ondas batendo e eles com medo de afundar. Quando de repente Jesus apareceu por volta das 3 horas da manhã. E foi até eles. Jesus começou a andar sobre as águas. Sim, muito grande era o seu poder. Ele era o próprio Deus. Então Jesus estava chegando até os seus discípulos. E quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles pensaram que fosse um fantasma. Então eles gritaram: é um fantasma, é um fantasma. E aí Jesus: calma, não tenham medo, fiquem calmos, sou eu. Então Pedro, que era um homem muito corajoso, falou assim: Jesus, se é você mesmo, deixa que eu vou até você. Pedro queria também andar sobre as águas, então Jesus disse: venha, pode vir. Então Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Só que aí, gente, as ondas começaram a bater forte e Pedro deixou de olhar para Jesus para olhar para as ondas. Então ele começou a ficar com medo. E aí ele disse assim: Senhor, me ajuda! E começou a afundar. Então Jesus rapidamente pegou a mão de Pedro
e levou ele até o barco e disse assim: quão pequena é a fé de vocês. E assim que Jesus entrou no barco, a tempestade parou e os discípulos continuaram a viagem tranquilos com Jesus no barco. A tempestade tinha ido embora porque Jesus estava com eles. Sabe, crianças, muitas vezes a gente parece que está numa tempestade. Acontecem muitas coisas ruins na nossa vida, só que a gente tem que estar com os olhinhos sempre em Jesus, porque Ele é poderoso, Ele nos ama, Ele cuida de nós e Ele não tira os olhos de nós. Jesus estava no monte orando, mas Ele estava com os olhos também nos discípulos, estava cuidando deles. Só que esses discípulos ficaram com medo, ficaram com a fé, bem pequenininha. Deixaram de acreditar em Jesus, acharam que era um fantasma andando sobre as águas. Ai, gente, o Pedro então olhou para aquelas ondas e começou a afundar, sendo que ele também estava andando sobre as águas no meio do mar. Algo impossível de se acontecer, mas que para Deus é possível, porque ele estava perto de Jesus e Jesus permitiu que ele vivesse essa experiência. Quando Pedro desviou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Então, nessa semana e sempre na sua vida, coloque os seus olhos em Jesus. E mesmo que as situações pareçam bagunçadas, difíceis e que te deem medo, ore a Jesus e fala: Jesus, me ajuda a permanecer com os meus olhinhos em Ti. Porque você é quem me salvou, quem me dá vida e que cuida de mim em todos os momentos. A palavra de Deus diz que Ele não dorme, Ele está sempre atento aos seus filhos, cuidando de nós. Então não precisa ter medo, coloque a sua fé em Deus, em Jesus e creia que Ele cuida de você em todo o tempo. Mesmo quando as tempestades vierem, as coisas ruins acontecerem, confie em Deus, porque Ele sabe o que faz e Ele cuida de você, cuida dos seus. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, que ela tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. A Bíblia é viva e é sempre importante a gente ler, para que Deus fale ao nosso coração e nos ensine as suas lições, a sua palavra que pode nos transformar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!